Você sabe o que é ganho de capital? É o valor entre a diferença do preço de compra e o preço de venda. Ou seja, comprei um imóvel por R$500 mil e vendi por R$2 milhões, então eu tive um ganho de R$1,5 milhão. No Brasil, existe a cobrança de imposto sobre esse ganho, onde a porcentagem desse imposto varia entre 15% a 22,5% sobre o ganho. Diante desse conceito, vamos explicar por que uma pessoa pode ter que pagar ganho de capital quando recebe uma herança. Primeiro, temos que fazer uma distinção sobre o que acontece lá no processo de inventário, onde existe a partilha dos bens com base no valor atribuído pela Receita Estadual para apurar o ITCMD, Imposto sobre Herança, onde normalmente a Receita Estadual ela vai atribuir um valor de mercado para aquele bem. Segundo, é o momento de fazer a sua declaração de imposto de renda após receber os bens do inventário da pessoa falecida. Aqui existem duas possibilidades estabelecidas pela lei. Uma é declarar que esse bem está sendo recebido como herança pelo valor que está sendo declarado no imposto de renda da pessoa que faleceu. A outra opção é declarar o bem pelo valor de mercado declarado lá no inventário. E é nesta situação em que muitos contribuintes são pegos de surpresa pela Receita Federal, pois alguns contadores não se atentam a esse detalhe e declaram o bem adquirido através do inventário pelo valor que lá está. E muitas das vezes o valor é bem maior do que o valor declarado no imposto de renda do falecido, gerando assim o ganho de capital. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Se na declaração do falecido o imóvel estava por R$500 mil e no inventário a Receita Estadual avaliou esse imóvel por R$2 milhões, esse imóvel foi transferido para a declaração do herdeiro por R$2 milhões, ele teve um ganho de capital de R$1,5 milhão e vai pagar um imposto de R$225 mil de ganho de capital. Mas eu vou te dar algumas dicas muito importantes para você economizar esse imposto. A primeira delas é se atentar ao prazo para fazer a declaração de ganho de capital dos bens recebidos através do inventário, que é de até 30 dias depois do trânsito em julgado da decisão judicial da partilha, da sobrepartilha, adjudicação ou da lavratura da escritura pública do inventário. Fazer também uma simulação no programa GCAP de ganho de capital, pois aqui que está o verdadeiro trunfo para você economizar muito com o ganho de capital. Vou te dar um outro exemplo, citando os mesmos valores anteriores. Um imóvel lá de R$500 mil que foi adquirido pelo falecido lá em 1990. Foi transferido através do inventário por R$2 milhões. Teve aquele ganho de capital lá de R$1,5 milhão. Ao lançar esses valores no programa de ganho de capital, vão incidir vários redutores sobre esse R$1,5 milhão, que é o valor que está sendo utilizado como base de cálculo do ganho de capital, e esse valor vai ser reduzido a R$355 mil. E a alíquota do ganho de capital de 15% vai incidir sobre esse valor, gerando um imposto de apenas R$53 mil. Portanto, haverá aqui uma grande eficiência tributária, pois no exemplo anterior, onde não havia sido apurado o ganho de capital sem os redutores, o imposto é de R$225 mil. Já com a aplicação dos redutores, ele cai ali para 53 mil. Diante dessa situação, é preciso analisar qual é a opção mais vantajosa, já que você pode optar por não pagar nenhum ganho de capital, transferindo o bem para a sua declaração sem alterar o valor, ou trazer esse bem utilizando ganho de capital para pagar menos impostos ou nenhum imposto numa futura venda. Mas caso você transfira esse bem para a sua declaração pelo valor de mercado, sem aplicação de nenhum redutor, a incidência do ganho de capital vai ser uma verdadeira pancada no seu bolso. Então, por isso, é de extrema importância consultar um advogado especialista para te dar a melhor orientação sobre a eficiência tributária no seu inventário.